Certo? Dando continuidade. A gente falou sobre a preocupação com a justiça. Enfim, os versículos, né, que demonstram essa preocupação da Torá, que é um ponto central na lei judaica. Enfim, não farás injustiça no juízo, não favorecerás o pobre ou demonstrarás deferência ao rico, com justiça julgará o teu próximo. Este senso de justiça guarda um caráter nitidamente social incomum naquela época. Nota-se um cuidado especial na proteção do estrangeiro, do órfão, da viúva, enfim, que nós citamos. A já mencionada preocupação com a justiça leva à existência na Torá de princípios de direito processual. Em Deuteronômio a gente ressalta a necessidade de investigar, interrogar, inquirir rigorosamente, que nós acabamos de mencionar. Que tem que, enfim, ter duas testemunhas. A importância de você requerer aqui uma investigação profunda antes de julgar a pessoa. Verifica-se assim que, embora ainda predominasse o princípio olho por olho, dente por dente, queimadura por queimadura, vida por vida, a chamada lei de Talião, e existissem numerosas ofensas punidas com a morte, o que era regra em todas as legislações da época, existia na legislação judaica uma preocupação de se evitar uma condenação injusta. Uhum. Então, quer dizer, a gente percebe que a lei judaica também tem pena de morte, assim como havia, enfim, assim ele cita aqui, que era uma regra em todas as legislações a pena de morte, mas a gente percebe o quanto a lei judaica ela era uma preocupação de se evitar uma condenação, o quanto era difícil, né? Só para falar que no judaísmo, né, tem aquela famosa Mishnah que fala que na realidade era super difícil que alguém fosse condenado à morte. É muito interessante, enfim, por causa que era tanto o inquérito, a investigação, eram tantos procedimentos que acabava ficando exatamente impossível. Aí exatamente, que era meio que dizia exatamente que se fosse por ele não ia morrer um tribunal judaico que mata uma vida a cada 70 anos é considerado um tribunal assassino. Aí vem o Rabi Shimon Gamliel e fala para ele, se é assim, você também na realidade está aumentando os assassinos no povo judeu. Porque você está falando, então, é tão difícil... Acabou. Deixa eu voltar. Você, Rabi Akiva, está dificultando tanto a pena de morte que se está facilitando, então, está aumentando os assassinos no povo judeu, que eles vão assassinar e sabem que é tão difícil para eles serem julgados com a pena capital, que eles não vão ter um medo de morrer. Então você está aumentando, por assim dizer, está acabando, você incentivando. Também, de uma certa maneira, indiretamente, Deus não nos livre, os assassinos. Mas pelo menos a gente tiver essa ideia que era a preocupação com que a justiça fosse feita. Então, por mais que tenha pena de morte na Torá, mas a diferença era muito clara entre a lei da Torá e a dos outros povos. A dos outros povos era mais fácil a condenação, enquanto que pela lei judaica é extremamente difícil a condenação para a pena de morte. Isso é algo bem interessante na realidade, porque a gente fala muito sobre pena de morte no judaísmo, mas quando a gente vai ver na lei, é tão difícil ser condenado à morte que a gente praticamente, enfim, praticamente não acontecia, de uma certa maneira. Já que tem uma das leis mais, por assim dizer, que a gente chama, obviamente não pode falar isso, mas ridículas, vamos chamar assim, por assim dizer, que as pessoas acabavam zombando, é que pela Torá você tinha que advertir a pessoa antes dela cometer a ação. Antes dela ter aquela atitude. Então o cara vai matar alguém, o cara vai fazer uma proibição no Shabat, tem que falar, não pode matar a pessoa, se você matar ele você vai ser morto. Se não teve essa advertência, o cara não é morto. Quer dizer, é forte isso daqui, é uma lei muito, muito pesada. Mas isso ele não tem o conhecimento prévio, né? Mas o cara pode falar que ele não sabia. Pela lei da Torá ele tem essa lei, que é por isso que eu falei que é a palavra ridícula, né? E ele pode falar, enfim,
Não sabia. Esquecia de alguma coisa. Tem que ter a advertência logo antes dele cometer aquele... Então é uma lei muito, muito forte, quer dizer, então muda toda a ideia da pena de morte no judaísmo, que acaba sendo às vezes difícil de você condenar, então é extremamente difícil de condenar, extremamente Porque tem difícil. que provar que ele sabia e fez com consciência de agir. Agora, mesmo, só para falar, que mesmo se ele, na prática, se não teve advertência antes, então, óbvio, pela lei da Torá não tem como o Beit Din matá-lo diretamente, mas aí vem aquela lei que indiretamente a gente consegue, faz parte do Beit Din, que Deus dá o poder ao judiciário, ao Beit Din, a ele fazer a lei, enfim, ele tem ver de acordo com a situação. Então, se o Beit Din sabe que realmente aquela pessoa matou por matar, enfim, obviamente,